Olá, o Justiça em Questão de hoje alerta os pais de crianças e adolescentes para o uso consciente dos canais infantis na plataforma YouTube. Justiça homologa os primeiros acordos individuais firmados em Brumadinho, em decorrência do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, ocorrido em janeiro deste ano. Você já ouviu falar em abandono afetivo inverso? A gente explica o que é nesta edição. Energia elétrica medida conforme dia e horário de consumo. Entenda como funciona a tarifa branca na conta de luz. Vida de pedestre. Transitar pelas calçadas pode ser um desafio em alguns locais da cidade. Buracos, rachaduras e objetos que atrapalham o fluxo podem causar acidentes. De quem é a responsabilidade? Fique com a gente, nosso programa começa agora. Imagine a cena, uma criança empolgada e feliz abrindo caixas e pacotes e mostrando as inúmeras vantagens de diversos produtos. Esse poderia ser o cenário de um vídeo sobre datas comemorativas, como o aniversário, o Dia das Crianças ou Natal, mas não é. São imagens que se repetem em vários canais da plataforma de vídeos YouTube, incentivando o consumo infantil. Essa prática tem sido alvo dos órgãos de defesa dos direitos do consumidor e da criança e do adolescente. Entenda os motivos na reportagem de Silvana Monteiro. Além de regar as plantas, andar de patinete e se divertir com os brinquedos preferidos, Nina tem outra diversão. Esta bem comum a crianças nascidas na era digital: assistir a vídeos no YouTube. Inclusive, a mãe reconhece que deixar a menina vendo os canais auxilia em algumas tarefas do dia a dia. Por exemplo, pentear as longas madeixas dela. Quando eu preciso que ela fique caladinha, quietinha, para eu falar com alguém no telefone, para eu fazer o almoço, para eu arrumar o cabelo dela, que ela não me deixa arrumar sem ter alguma distração, porque incomoda. Aí eu uso o YouTube para prender a atenção dela mesmo e para garantir que ela está ali quietinha. Nina, com 3 anos, está numa faixa etária bastante sensível a um determinado conteúdo. A categoria de vídeos que mais cresce no YouTube é a unboxing, que significa em português desembrulhando, tirando da caixa. No entanto, não fica claro para a criança que está do lado de cá que o youtuber é patrocinado e muitas vezes recebe brinquedos, guloseimas e presentes de empresas. O promotor de justiça avalia que há uso constante de ferramentas do marketing e da propaganda para mostrar brinquedos, guloseimas e até roupas, mas de uma forma velada, algo considerado abusivo pela legislação brasileira. Qual é o princípio que vigora para o merchandising? Toda vez que num programa de televisão, uma novela, um filme, você utiliza o merchandising, é preciso que venha um aviso informando que a divulgação daquele produto ou serviço constitui merchandising. Por quê? Porque é um princípio da publicidade, que está no artigo 36 do Código do Consumidor, que é aquele princípio que diz que toda publicidade ela tem que ser ostensiva e tem que ser identificada. De modo que qualquer movimento que você faça de anúncio de um produto ou serviço, sem que isso seja informado para o consumidor, essa publicidade ela é abusiva porque ela não se mostra como tal. A cada vídeo, os youtubers apresentam um item novo, normalmente mostrando o objeto como algo incrível e necessário. Atitude que essa especialista considera prejudicial para a atividade mais importante da vida de uma criança: o brincar livre e criativo. Para além da questão da publicidade infantil, né, que é um assédio à criança, tem a questão da limitação do brincar, né, e da possibilidade da criança imaginar, criar, brincar da forma que ela brincaria naturalmente, de forma espontânea. Porque quando ela vê alguém que ela admira abrindo um determinado brinquedo, muitas vezes associado a um personagem, né, isso faz com que a criança acredite que a brincadeira só vai ser divertida se ela tiver aquele mesmo brinquedo, aquele mesmo objeto. Com base no ECA, o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, publicou em 2014 a Resolução 163, que estabelece regras para a publicidade e a comunicação mercadológica voltada ao público infanto-juvenil. O documento considera abusivo o recurso a alguns elementos bem comuns nesses vídeos, entre eles
trilhas sonoras de música infantil ou cantadas por vozes de crianças, representação de crianças ou pessoas e celebridades com apelo ao público infantil, personagem ou apresentadores infantis, desenhos animados ou de animação, bonecos ou similares, promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis. Em janeiro deste ano, o Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça que o Google retirasse do ar 102 vídeos de 7 youtubers mirins, entre eles uma menina de 13 anos. Boa parte dos vídeos protagonizados pela garota foi contratada por uma fabricante de brinquedos. O promotor lembra que os pais também podem responder na justiça. Ele deveria saber que isso também pode, em tese, colocá-lo como um agente criminoso no crime do artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor, que é punido com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Além do estímulo ao consumismo, a pesquisadora também observa um possível prejuízo na fase adulta para quem ficou excessivamente exposto a conteúdos que envolvem marcas e personagens exclusivos. Ela tem que brincar daquela brincadeira, daquele desenho, né? Isso limita muito a imaginação e a criatividade da criança. Aí quando chega na vida adulta, a gente espera e cobra daquele sujeito que ele seja criativo, que ele use a imaginação, sendo que a gente não deu instrumentos para ele na infância, né, para desenvolver essa capacidade, essa habilidade. A Ana tenta equilibrar o acesso da filha aos canais de vídeos e destaca um ponto positivo em deixá-la assistir a esses conteúdos de forma moderada. Porque ela gosta de assistir os vídeos em inglês que eles vão mexendo com coisas coloridas e falando o nome das cores. Então ela aprende também. Tem outras coisas que ela já aprendeu também que eu sei que foi pelo YouTube. Então assim, o importante para mim é controlar o tempo e o que ela tem acesso. Eu sei todos os conteúdos que ela assiste, todos os vídeos que ela assiste. Eu estou sempre ouvindo, eu controlo a luminosidade do celular, a altura do celular, que ela sempre tenta aumentar. Eu sempre faço ela baixar. Então eu acho que é isso que eu tento fazer, porque proibir eu sei que não adianta. No próximo bloco, os primeiros acordos individuais relacionados ao rompimento da barragem da Vale, ocorrido em janeiro deste ano, foram homologados pela Justiça em Brumadinho. E mais, entenda qual é a diferença entre a tarifa comum e a chamada tarifa branca, cobradas na conta de energia elétrica. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Judiciário Mineiro. No início do mês foram homologados pelo TJMG os primeiros acordos individuais extrajudiciais envolvendo os atingidos pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, da Vale. A sessão foi realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc, da comarca de Brumadinho. Foram 4 acordos celebrados entre vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, representadas pela Defensoria Pública e a mineradora Vale. A desembargadora Mariângela Meyer, coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJMG, ressalta que esses acordos têm o objetivo de dar uma resposta rápida e efetiva às vítimas. Eu diria que é um marco importantíssimo para o nosso Tribunal de Justiça, principalmente para o Sejusc, que atua na comarca, com a coordenação da doutora Perla, o início da homologação dos acordos, dos primeiros acordos que estão sendo homologados e num prazo que efetivamente foi pouco mais do que 90 dias da data do evento. A sessão foi presidida pela juíza coordenadora do Sejusc, Perla Saliba Brito, que homologou os acordos de 4 famílias. São casos que envolvem perdas de bens móveis e imóveis sem a ocorrência de mortes. A magistrada destacou o cuidado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a segurança jurídica desses procedimentos. O judiciário avalia para a homologação do acordo, avalia os requisitos legais exigidos e, por óbvio, se os interesses estão sendo resguardados. Terão aí resguardados seus direitos, sairão com uma sentença, né, diante da homologação, eles saem em um único ato a
uma sentença e, por óbvio, isso causa uma segurança para a parte, porque, mediante o diálogo mútuo, eles chegaram a esse acordo e estão solucionando o problema que lhes foi causado pelo rompimento da barragem. Os acordos individuais não impedem que essas pessoas participem de ações coletivas. O defensor público-geral da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, destacou que esses acordos foram feitos com base em jurisprudências consolidadas e seguindo parâmetros internacionais. Isso é construído dentro desses parâmetros. Os valores são superiores a todas as expectativas deles. Todos que procuraram a Defensoria Pública e tiveram acesso a esses valores aceitaram os acordos. Para a segurança da população, eles têm um prazo de 3 dias de reflexão depois de assinar o acordo, mais 7 dias para arrependimento, eventual arrependimento. E, diante disso tudo, a grande segurança é que, se tiver ações coletivas, judiciais, e vierem valores maiores, por exemplo, determinado bem foi avaliado em R$100 mil, e daqui a 5, 10 anos, ou algum espaço de tempo que espero que seja menor, essas ações coletivas com resultados superiores, por exemplo, 110, 115, esses 10 a 15, nesse exemplo, serão complementados. A empresa Vale recebeu um prazo de 5 dias a partir da data da homologação para depositar os valores das indenizações por danos morais e materiais nas contas dos atingidos representados na sessão. Conforme acordado entre as partes, os valores não serão revelados. Dos 4 acordos, 3 eram de famílias que residiam no Parque da Cachoeira, uma das regiões mais atingidas pelo rompimento da barragem, em 25 de janeiro de 2019. Deusdede de Durães é morador do local e integra a comissão dos atingidos dessa área. Para ele, o acordo representa uma chance de recomeço para as vítimas. A pessoa vai ter uma casa nova, vai poder adquirir uma casa, né? Eles já estão assim, não aguenta mais ficar em casa de aluguel, sabe? Em hotel, a pessoa que é acostumada a ter um terreno, né? Quer adquirir outro terreno para plantar, voltar a ter sua horta, né? E ser feliz, né? Eu acho que o acordo representa isso, continuidade da vida. Infelizmente, ainda nos deparamos com as notícias de idosos não assistidos pelos filhos nessa fase da vida, que demanda cuidados e carinho. Esse é o chamado abandono afetivo inverso, que tem implicações jurídicas. Confira na entrevista. Dr. Rodrigo, o que é o abandono afetivo inverso? Essa expressão abandono afetivo, ela surge pela primeira vez no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no ano de 2005, quando o TJMG deu a primeira decisão sobre isso. E a partir daí nós começamos a desenvolver outras teses, outras teorias e chegamos ao abandono afetivo inverso, que é a inversão desse abandono, que normalmente são os pais que abandonam o filho, ou melhor, o pai que abandona o filho. Mas às vezes o filho abandona o pai na velhice, na terceira idade, e portanto o filho que abandona o pai na velhice, isso nós podemos caracterizar como abandono afetivo inverso. Inverso é porque está invertido em relação ao que geralmente acontece, né, quando surgiu essa expressão, que é o pai abandonando o filho. Então, abandono afetivo inverso é isso, é o abandono dos filhos em relação aos seus pais mais velhos, na terceira idade, na velhice. Uhum. E esse abandono, ele está previsto em alguma lei ou no próprio Estatuto do Idoso? Não, não há uma legislação, não há uma lei prevendo isso. Isso é uma interpretação, né, que surge a partir dos casos concretos. Então, nós tivemos uma construção doutrinária e jurisprudencial para sustentar a possibilidade desse abandono afetivo inverso, né? Mas para isso é preciso que não há um artigo de lei, mas uma construção doutrinária e jurisprudencial. Uhum. E como que é feita a reparação ao idoso que sofreu o abandono? Primeiro é preciso entrar na justiça, demonstrando isto, o fato, o nexo causal, o dano, a ilicitude, né? Concretizando isso, amarrando esses elementos, tem-se aí a possibilidade de uma reparação civil, ou seja, de uma indenização. Claro que, além dessa indenização, é possível também uma pensão alimentícia. A pensão alimentícia geralmente é mais rápido, né? O filho, os pais pedirem para os filhos, e isso está amparado e ancorado também e principalmente no Estatuto do Idoso. Ok, muito obrigada, doutor. Uma nova modalidade de cobrança para o fornecimento de energia elétrica é oferecida aos consumidores em alguns estados do país, entre eles, Minas Gerais.
Essa é uma opção que apresenta tarifas diferenciadas, conforme o horário de consumo. Entenda na reportagem. Em Minas Gerais, a taxa de adesão à tarifa branca é baixíssima. Menos de 1% dos consumidores com perfil para optar por esse tipo de tarifação havia aderido ao plano até o mês de abril de 2019. Nas ruas, é perceptível a falta de conhecimento em relação a esse modelo de cobrança. A senhora já ouviu falar da tarifa branca? Não. Não. Tarifa branca? Não sei. A tarifa branca é uma forma de cobrança que sinaliza aos consumidores a variação do valor da energia conforme o dia e o horário de consumo. Ela é oferecida para as unidades consumidoras que são atendidas em baixa tensão, como residências e pequenos comércios. Nesse ano de 2019, podem aderir quem tem consumo maior ou igual a 250 kWh e consumidores novos. É importante que o consumidor estude bem o perfil de consumo e até faça uma simulação no site da concessionária antes de aderir à tarifa branca. Na maioria dos casos, nós vamos ter 3 horários, basicamente. A gente tem o horário de ponta, normalmente isso vai variar em cada estado, mas em média, no final do dia, costumam ser as 3 horas mais caras. A gente tem o horário intermediário, que é 1 hora antes e 1 hora depois desse horário de ponta. E o fora de ponta, que são os demais horários. Então, se o consumidor tem um hábito de ficar o dia todo fora de casa e chegar em casa justamente nessas 3 horas que é o horário de ponta, e ali ele vai tomar banho, ele vai ligar o ar-condicionado, ver uma televisão, vai onerar muito a conta dele. Agora, se o consumidor trabalha à noite, estuda à noite, mora sozinho e nesse horário ele não está em casa, pode ser muito vantajoso. Então, é preciso analisar qual é o hábito daquela família para tomar a melhor decisão. Cada um desses horários, considerados pela tarifa branca, possui um preço diferenciado. Nos dias úteis, o valor da tarifa branca varia em 3 horários: ponta, intermediário e fora de ponta. Na ponta e no intermediário, a energia é mais cara. Fora de ponta é mais barata. Nos feriados nacionais e nos finais de semana, o valor é sempre fora de ponta. Para registrar essas diferenças, o consumidor que tiver o relógio antigo precisa adquirir um equipamento novo, pois é ele que vai permitir o registro e o detalhamento na fatura. Então, na fatura do consumidor, vai vir especificado o quanto que ele consumiu no horário de ponta, no horário intermediário e também no horário fora de ponta. Lembrando que o horário fora de ponta, ele ocorre nos finais de semana durante o dia todo. O horário de ponta aqui na CEMIG é de 17 às 20 e o horário intermediário é de 16 às 17 e de 20 às 21. Depois de aderir a essa opção de faturamento, o consumidor pode desistir a qualquer momento, se achar que a tarifa branca não o ajuda a sair do vermelho. Ele pode, a qualquer momento, solicitar essa alteração, mas a empresa terá um prazo de 30 dias para adequar. Se após novamente voltar para a tarifa normal e perceber que a branca naquele momento ficou mais interessante, o consumidor pode novamente voltar para a tarifa branca. Mas nesse caso ele tem a empresa tem um prazo de 180 dias para aceitar novamente que ele volte para a tarifa branca. As calçadas fazem parte da rede de mobilidade urbana. A má conservação desses espaços públicos acaba causando diversos acidentes. Confira a reportagem no próximo bloco. As calçadas são os locais reservados à circulação dos pedestres. Por isso, as condições devem favorecer o acesso de todo tipo de gente, incluindo os idosos, as crianças e as pessoas com deficiência. Mas de quem é a responsabilidade pela manutenção desses espaços? O proprietário do imóvel ou o município? Entenda na reportagem de Silvana Monteiro. E se os pés falassem? Se contassem sobre a situação das calçadas pelas quais andam? Falariam sobre buracos, declives, ausência de rampas, sobre postes, lixeiras e pedras no meio do caminho, troncos ressequidos e até lodo.
Não só os pés, mas o corpo da professora aposentada Solange tem o que contar sobre uma péssima experiência vivida em uma calçada de Belo Horizonte. Era um pedacinho do tronco da árvore que a pessoa cortou e deixou aqui lá. E quando eu tropecei naquilo, eu fui de frente assim, foi prensada lá na parede, né? E aí eu senti muita dor por dentro, assim, no peito, mas senti uma dor que parecia que estava partindo. O óculos pegou aqui, prensou aqui, machucou aqui. Esse dente aqui da frente, ele ficou dolorido, porque a pancada foi tão forte que ficou dolorido, né? Foram meses de dor nos quais a professora teve de interromper as atividades esportivas que praticava. Eu ia para dança 2 vezes por semana, na segunda e na sexta. E a hidroginástica, depois aí com a queda eu parei com a hidroginástica um tempo e também não voltei mais na hidro. Tinha que ter uma posição para deitar, uma posição para levantar. Foi um tombo bravo, viu? A professora aposentada passou os dias posteriores ao tombo à base de remédios para dor e anti-inflamatórios. O responsável por deixar o tronco de árvore sobressaltado na superfície, sem sinalização, provavelmente não soube dos momentos difíceis vividos pela dona Solange, nem que descumpriu uma obrigação legal. O artigo 5º da Constituição prevê o direito à propriedade. No entanto, para o exercício dessa garantia, é dever da propriedade cumprir sua função social. E uma dessas funções é a acessibilidade de quem transita no entorno dela, contribuindo assim com o direito de ir e vir de todo cidadão. Além de ser a porta de entrada da casa ou da empresa, a calçada é uma pavimentação que deve ser pensada para a circulação do pedestre. É muito importante que os proprietários dos imóveis se conscientizem, né, em relação à necessidade de que os passeios em frente às testadas do seu imóvel estejam em perfeitas condições, sem ressaltos, sem depressões, com piso antiderrapante, né, que possibilite o melhor caminhamento das pessoas. Se, por um lado, o proprietário do imóvel é responsável pela manutenção da calçada, por outro, a prefeitura tem o dever de fiscalizar o cumprimento dessa regra. Em um eventual prejuízo causado a terceiro, tanto um quanto o outro podem responder judicialmente pelos danos morais, materiais e até estéticos decorrentes da queda. O município tem o poder de notificar o dono do imóvel para fazer o conserto. Se o dono do imóvel não fazer o conserto, o município pode ir lá e fazer o conserto e cobrar do dono do imóvel. Então, a gente teria uma responsabilidade aí já de 2 pessoas, né? Uma pessoa natural ou jurídica, depende de quem for o dono do imóvel, uma pessoa de direito público, que seria a municipalidade. Por essa manutenção e por eventual acidente que tenha sido causado pela falta dessa manutenção. E a gente tem que ter um nexo de causalidade também, né, bem definido, para apurar essa responsabilidade. Em regra, são esses casos que chegam na justiça por causa de tombo, ou porque, às vezes, até a pessoa está tendo impedido até o direito dela de voltar, porque às vezes não tem como transitar. Se o cidadão tem dúvidas de como pavimentar a calçada, deve buscar na prefeitura as regras técnicas a serem seguidas. Em Belo Horizonte, o órgão dá um prazo de 30 a 60 dias para a alteração do pavimento e depois, caso não haja o cumprimento, são aplicadas multas com valores diversos. R$ 678, né? E tem multas que vão até que passam o valor de R$ 3.000, como é o caso das multas relacionadas à obra em logradouro público, onde que não foi feito o recapeamento. Então, são multas mais altas. Vê-se que para o munícipe as multas são mais baixas e para aquelas concessionárias, né, de serviços, né, aquelas empresas que fazem obras em logradouros públicos, as multas normalmente são mais altas. A fiscalização e as multas a quem não cumpre a regra são importantes, mas é preciso consciência coletiva para uma cidade cada vez mais acessível e democrática. Para todos, né, que não só para o idoso também, né, assim, mas mesmo para os jovens, né, porque acontece também com os jovens. É bom alertar para esse assunto, que ali não vão transitar no passeio dela só atletas, só pessoas com acuidade visual. Não, vai transitar pessoas, às vezes, com deficiência, com limitações, e ela tem que ter essa sensibilidade.
O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite o nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.